A balança comercial brasileira registrou superávit de 7,48 bilhões de dólares em março, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O saldo positivo teve uma queda de 30,4% na comparação com o mesmo mês de 2023. No setor agropecuário, a receita obtida diminuiu 20,8% em março, na comparação com o mesmo mês de 2023. Os produtos com maior destaque na queda das exportações foram a soja, caindo 26,7%, o milho, com queda de 72,5%, e o arroz não moído, que teve uma queda de 99,9%. E vamos então à análise desses números, porque eu converso agora com a coordenadora do Observatório de Bioeconomia da FGV, a Thalita Priscila Pinto, e também está aqui conosco o nosso querido Miguel Daoud, Daoud, sempre conversando com a nossa convidada, Thalita. Eu queria saber a sua análise em relação a esses números que eu acabei de apresentar. É um fator realmente de preocupação, porque a gente já vinha anunciando em outras oportunidades queda nas receitas, por conta da queda das commodities, nos preços internacionais. Mas agora também queda no volume em algumas situações. Como é que isso pode ser lido nesse momento no setor agropecuário, hein, Thalita? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, a gente tem que entender todo o contexto macroeconômico que está por trás dessa situação. Então, a gente, primeiro, isola o efeito valor do efeito volume, ou seja, a queda no valor ela é muito mais intensa do que a queda no volume, porque existe uma queda nos preços das commodities. Então, mesmo que a gente continue exportando volumes equivalentes, o valor das exportações ele vai ser reduzido. Bom, e associado a isso, a gente também percebe a queda no volume de exportações. E aí sim a gente tem que entender qual é esse contexto, qual é a explicação por trás disso. Bom, primeiro a gente vem de um cenário pós-pandemia, onde a economia global ainda está se reajustando. E isso fez dois movimentos. Primeiro, no período durante a pandemia, a gente viu volumes recordes de exportação e existe aí também uma questão de reacomodação desses movimentos de mercado. E, bom, dentro desse contexto global, existe aí uma pressão vinda das altas taxas de juros globais que fazem com que o direcionamento desses recursos, desses investimentos, eles migrem para fontes, enfim, mais confiáveis. Então, tem o direcionamento desses mercados de buscar uma segurança adicional e tentar colocar um pouco o pé no freio. Eu acho que esses são alguns dos pontos que podem explicar o que está acontecendo no momento. Sem dúvida. Agora, Daoud, é uma situação preocupante, porque as exportações brasileiras significam muito para a nossa economia na composição do PIB, E esse cenário de retração econômica internacional, a China, por exemplo, pode refletir diretamente na economia brasileira. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse atual momento, e se esses números podem ser realmente preocupantes daqui para frente ou podem ser revertidos. Bom, Petri, boa noite a você, a Thalita e os nossos amigos e amigas telespectadores. Petri, não vejo isso como grande preocupação. Quando nós analisamos o trimestre contra o trimestre de 2023 contra o trimestre deste ano, nós percebemos que houve uma alta nas nossas exportações de quase 22%. A questão está no mês de março, onde nós temos algumas situações, como a Thalita bem colocou, uma queda muito intensa dos preços. A gente viu a carne bovina, a própria soja, o milho, teve uma queda acentuada, o que ajudou muito, mas em termos de proporção não tem grande peso nessas exportações, foi o algodão. O algodão acabou aí tendo
um peso razoável nas exportações, parece que cresceu 240%. Mas eu não vejo isso com preocupação, Pedro. A China ela vai continuar comprando, né? Existe aí uma arrumação que vem sendo feita. Tem a questão da Argentina, né? A Argentina, a safra passada, ela deixou de ofertar em torno de 25 milhões de toneladas de soja, agora ela voltou ao mercado, inclusive está batendo o recorde. É uma situação de acumulação diante desse cenário externo e interno, mas não vejo isso com preocupação. Eu vejo isso como oportunidade para o produtor rural, em poder já se planejar, dar mais agilidade à próxima safra, porque não tenha dúvida, meu amigo, que a soja, milho, principalmente a soja, pode sim ter um ajuste positivo de preço no segundo semestre. Perfeito. Thalita, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da queda, né, nos preços das principais commodities e, no caminho contrário, a gente vê uma alta dos preços dos alimentos, pressionando inclusive a própria inflação, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo também. Como é que você vê essa questão meio que antagônica, né? De, por exemplo, a soja, que é uma proteína, né, que também é utilizada para a produção de alimentos, caindo e os preços dos alimentos subindo? Bom, é como a gente já estava conversando, existe uma questão de acomodação desses preços. Então, por exemplo, se a gente vê numa determinada safra o preço de insumos mais alto, a gente vai ter respostas que vão avançar até a safra seguinte. E a mesma situação acontece dentro do comércio de alimentos. Os efeitos, eles não são exatamente imediatos. Então, além disso, tem toda a questão da parte industrial que precisa ser considerada. Bom, se a mão de obra está mais cara, se os outros insumos associados à produção, como está a questão de competição entre a demanda doméstica e a demanda externa. Então, existe realmente essa... Tivemos um pequeno problema aqui no sinal da Thalita. Queria te aproveitar, Daúde, porque a gente daqui a pouco vai dar a cotação do dólar. O dólar já ultrapassou a casa dos R$5, hoje bateu 5,6, né? Tem uma tendência de alta, né? Primeiro, por que isso está acontecendo e também como esse dólar mais alto em relação, mais valorizado frente ao real, pode ajudar na competitividade do produto brasileiro de exportação e também no próprio aumento da receita daqui para frente. Olha, Petri, tem a tampa e o suspiro nessa realidade, né? Você ganha na tampa e perde no suspiro. Você ganha com a transformação dos reais, dos dólares, né, em reais, ele daria mais reais, mas, por outro lado, para quem compra, está ficando mais caro. Eu não vejo também a questão do câmbio. Nós estamos tendo aí uma pressão do câmbio em decorrência da taxa de juros dos Estados Unidos. Hoje saiu um dado de emprego que mostra que a economia americana ela está forte, né? Ela estando forte da forma que está, provavelmente a inflexão da curva de inflação que era prevista para este mês pode não acontecer e o mercado fica reticente, né? Será que o Banco Central americano vai cortar ou não a taxa de juros? E a gente sabe, né, que os juros hoje nos Estados Unidos eles são muito competitivos em decorrência da segurança dos títulos do governo americano. Para você ter uma ideia, no mês de março foram emitidos quase 25 trilhões de dólares que o governo americano emitiu em títulos. Por quê? Porque tem demanda. Então, nesse sentido, esse ajuste ele tem aí a necessidade de uma acomodação dessa realidade. Mas eu vejo também o dólar explodindo, como alguns pensam. O Brasil tem uma reserva de quase 380 bilhões de dólares. O Brasil tem uma balança comercial pujante, mesmo com essa queda pontual. O Brasil traz muitos dólares. Então, portanto, é uma situação para ficar atento e essa valorização
do dólar em relação ao real hoje se deve exatamente a esse posicionamento. Ok, Daudi, daqui a pouco você volta então para as interatividades, ok? E eu quero agradecer também, infelizmente a gente não conseguiu retomar o contato com a Thalita Priscila Pinto, que é coordenadora do Observatório de Bioeconomia da FGV. De qualquer forma, daqui a pouco a gente volta, tá bom, Daudi? Até mais, um abraço.